Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas sobrenome, tá ok? Se hoje em dia aparecer alguém falando que é apóstolo de Cristo, da Bíblia, ou que seja, é mentiroso, tá bom? É, eu estava falando sobre o Evangelho da Graça para uma pessoa e essa pessoa entrou com várias passagens bíblicas dizendo que pode um cristão sim perder a salvação, que um cristão pode se apostatar, e todo tempo ela vem lançando vários pontos que realmente parecem falar que pode perder a salvação. Mas se realmente um cristão pudesse perder a salvação pelos seus feitos, e simplesmente ele seria salvo pelos seus feitos, porque os seus feitos que manteria ele a salvo. Ou seja, o que garante a salvação do cristão é o que ele faz. Observa, atenta a isso. Então a glória, esse é como eu já disse nas outras passagens que eu prego, se dá um pouquinho, nem que seja um pinguinho de glória ao homem, não é de Deus. Não é de Deus, porque toda a honra e toda a glória somente a Deus, somente a Ele. Se eu tenho que fazer algo para me manter a salvo, já não é de Deus esse evangelho. É um evangelho falso. Sabe? Entende? Está dando glória para o homem e Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Toda honra e toda glória seja dada de Deus. É só lembra disso, que toda honra e toda glória seja dada somente a Ele. Então, se alguém fala que precisa de mais alguma coisa do que Cristo, que em Cristo para ser salvo, é mentira, é falsa doutrina. E outra coisa, quando a gente começando a ler em Tiago, o primeiro versículo, a gente vê que ali são instruções para quem? Para cristãos, para quem é cristão, de como devia se portar, de como devia caminhar. Ou seja, não é um livro dado para incrédulos. Todavia, nós conseguimos ver que o evangelho que está ali, ele não pode entrar em contradição com o livro de Paulo, os outros livros da Bíblia. Todavia, nós conseguimos ver nas cartas de Romanos que Paulo escreve que a salvação é por obra, por fé, sem obras. E ali, no caso, a gente vê que a fé sem obras para nada aproveita. Ou seja, já contradiz um ao outro. Mas observa, para mim poder entender se uma pessoa, meu irmão, pode ter comunhão comigo, eu tenho que ver o proceder dele. Eu pego e falo, eu creio em que Jesus, tá. E aí as minhas obras negam que eu sou um cristão. O meu jeito de andar, um proceder, negam que eu sou um cristão. Então, eu não devo ter comunhão. Uma pessoa com comunhão ao Senhor não vai me dar comunhão. Mas como? Dizendo, eu tenho fé. E tu? Você tem fé? Me mostra a tua obra, tua fé sem as tuas obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Observa, é uma conversa horizontal, de homem para homem. Não é um livro que está tratando da salvação, que está tratando de Deus para o homem. O homem, aqui na Terra, ele tem que mostrar realmente que tem obras para poder ser reconhecido como um cristão. Então, observa, não está falando de salvação claramente que ele leu, mas sim de comunhão com o Pai, porque senão um entra em contradição com o outro. Em Gálatas, Paulo pega e afirma que os Gálatas estavam mudando, estavam saindo da fé só em Jesus Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas já haviam alguns que estavam pervertendo esse evangelho, acrescentando coisas, falando que eles tinham que circuncidar, falando que eles tinham que guardar a lei, falando que eles tinham que guardar o sábado. E assim você consegue ver por todas as cartas de Paulo, em várias igrejas, nas epístolas, em várias questões, que homens iam perverter o evangelho
E hoje em dia, claramente, a gente vê que o evangelho é pervertido pela vontade do homem. E o que o homem quer? Ele sente comichão nos seus ouvidos, trazendo coisas infames, levando o seu ouvido, voltando às fábulas. Ou seja, muitas das vezes o homem quer arrumar alguma coisa para ele também poder se gloriar nele. Não, eu estou atrás da minha salvação, eu estou em Cristo buscando a minha salvação. Como assim? Você busca a sua salvação? Poxa, que bonito! Caramba, você luta pela sua salvação, olha que belo! Glória para o homem, então... não pode dar glória para o homem, não. Eu estou lutando, mas ser pompa de homem, isso é não assumir que você quer ter participação, quer cumprir o que Satanás prometeu para o homem e para a mulher, aquela promessa falsa, que comendo da fruta seria o quê? Como Deus. O homem quer todo o tempo ser como? Se quer ser como Deus, ele quer ter participação nas coisas celestiais. Vou ler aqui em Tiago e depois vou dar continuidade em Romanos. Eu vou começar em Tiago 2, a partir do versículo 14. Que proveito há, meus irmãos, se algum disser que tem fé e não tiver obras, porventura essa fé pode salvá-lo? Ponto de interrogação, ou seja, uma pergunta. Ou seja, uma vez que uma pessoa diz ter fé, tudo bem, meu irmão, acredito, e ela não demonstra as obras da fé. Ela anda, que não precisa ser coisa muito séria não, mas ela desfaz de um e outro irmão, ela não tem caridade nela, eu já começo a olhar para ela meio como, será que realmente é irmão? Será que realmente é um salvo? Porque a palavra de Deus não entra em contradição. Uma vez uma pessoa salva, não perde salvação, porque Jesus que garante. Lembra que ele escreveu? Todo que vem a mim foi ensinado pelo Pai. Todo que vem a mim será ensinado pelo Pai. Todo. Mas também tem aqueles que vão a ele, mas não é ensinado pelo Pai. Ou seja, é falso. E eu sei quem é esse falso? Não sei. Não tem como saber. Porque o joio cresce junto com o trigo. Se um irmão ou uma irmã, observa, se um irmão ou uma irmã, estiver nus e tiver falta de mantimento cotidiano, alguém de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos, fareis vós, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que aproveito há nisso. Então, todavia, você vê que está falando quem? De um cristão. Se a pessoa se diz cristão, mas não tem obra, eu vou falar o que é? Esse cristão não é um cristão mesmo. É um falso cristão. Mas, todavia, eu não conheço o coração daquela pessoa. Ela pode ser um cristão verdadeiro e está agindo de uma maneira errada, agindo contra a vontade de Deus. Que se ela é cristão também, Deus está soprando no coração dela, o Espírito Santo está no coração dela, constrangendo ela a ajudar. E ela está resistindo ao Espírito Santo de Deus. Mas, todavia, ela tem a salvação, se ela crê. Ali não está falando de salvação, mas de comunhão, de ter comunhão com os irmãos. Ou seja, quando eu vejo uma pessoa andando de uma maneira desgarrada, avessa, toda a sua própria vontade, eu não vou considerar como meu irmão. Eu vou considerar como alguém que só professa, como um professante,
que diz que é cristão, mas não é. Se ela começar a andar em uma boa obra, ela começa a se endireitar, todo tempo eu vou voltar a tratar ela bem, vou sentar, vou comer com ela voltando a ter comunhão com o Senhor, porque eu não posso ter comunhão com alguém que se diz ser irmão, mas anda errado. O que a palavra de Deus me ensina: se alguém dizendo ser irmão andar de qualquer maneira, fazendo as coisas que não deve, com tal, nem comais, nem saudais o tal ainda. Entende? Existem irmãos que andam fracos na fé, fracos, que eu digo na fé, não é no crer, mas fraco na fé no andar, no caminhar. Porque a fé do crer, uma vez que você creu, não tem como voltar atrás, porque o dom da fé, a fé é dom de Deus, e os dons de Deus são sem revogação. Ou seja, não foi você que quis crer, foi Deus que te deu o dom da fé para você crer. Então, se você crê que Jesus Cristo é o teu Salvador, você tem a salvação, sim. A Bíblia não entra em contrito com si mesma. Ela não cai em contradição. Assim também, a fé não tiver obras é morta em si mesmo. Mas digo a alguém: tu tens fé? Tu tens fé? E eu tenho obras. Observa. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, ele está falando aqui que eu posso mostrar minha obra. Você tem obra para me mostrar? Ou se não, você tem obra para mostrar, eu não tenho. É horizontal, é de homem para homem. Porque Deus não precisa ver obra. Mas, todavia, um salvo em Cristo, ele vai querer produzir obra. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Na presença de quem? De Deus, ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criado para as boas obras. Ou seja, depois de salvo, nós andamos nas boas obras. Não andamos nas boas obras para nos salvar. Não tem como eu ser salvo pelo meu andar. Não é meu andar ou meu proceder que vai me salvar ou garantir que eu fique a salvo, mas sim a minha fé no meu Salvador. É isso que me salva. Porque quem tem fé em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa não vai querer andar errada. Se bem que ela pode todo momento andar, porque nós somos carne, somos fracos. Para dar uma abreviada aqui, e se cumpriu a partir do 23. E se cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes, então, que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Aí fala, não, tá vendo? É pelas obras. Se você se atenta aqui, você consegue ver que todo o tempo, a continuação do versículo que eu estava lendo antes, é o quê? Está entrando em contradição. Se fosse só isso, pega o contexto inteiro do Evangelho, desse livro aqui, Tiago, você vai ler e tenta entender que ele está dando instruções a salvos, aqueles irmãos que já são salvos. Mas qual daqueles irmãos ali realmente é salvo? Como saber?
Não dá para saber. Só quem sabe é Deus, porque a salvação é individual. É você e o seu coração para com Deus. Eu não posso falar que uma pessoa é salva, por mais que ela professe. Se ela tem uma boa comunhão e anda na presença do Senhor direita, eu considero ela como um salvo, como meu irmão. Mas sabendo que não é o que ela aparenta. Por mais que ela descaia e tal, eu não vou só parar de ter comunhão com ela, mas não vou falar que ela agora se perdeu. Não, porque todo tempo ela poderia também não crer realmente e ser convertida logo depois. Porque não dá para saber. Mas realmente, entenda, aqui em Tiago fala o quê? Da salvação eterna. Uma pessoa que é nascida de Deus é por fé. E certamente aqui em Tiago está falando o quê? Tem tu fé? Eu quero ver então tuas obras, me mostre tuas obras, que eu quero saber se você tem fé. Eu não vou ter comunhão com um irmão que diz ter a fé, mas não crê. Infelizmente, não tem como. Como eu posso ter fé, ter comunhão com um irmão que anda na rebeldia, anda bebendo pelos bares, anda cobiçando, falando mal, maldizendo? Não tem como. Um verdadeiro cristão, ele vai andar na presença de Deus. Ele vai fazer as coisas de Deus. E certamente que a pessoa vai querer estar na presença de Deus. Vamos ler aqui em Romanos 4. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha, não se lhe é contada a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Então, se a pessoa crê, a sua fé lhe é contada como justiça. Mas como eu vou saber se a pessoa realmente crê? Aí sim eu tenho que recorrer ao quê? Ao que está no livro de Tiago. Porque ali são cristãos. Tem tua fé? Eu não estou vendo tua fé. Então, tem tua obra? Eu quero ver tuas obras. Se você tem fé, tem que ter obra. Tem que ter um cristão. Para mim aceitar a comunhão desse irmão, eu tenho que ver a obra dele. Senão, para mim, é só um cristão professo. Assim também, que está lá no livro de Hebreus, que muitos se apostatarão da fé. Também fala outra parte, outro livro também. A gente consegue ver bem claramente que a Bíblia, ela traz várias passagens que dão a entender que um cristão pode perder a salvação, mas a Bíblia estaria entrando em contradição consigo mesmo. Uma coisa que não pode, a palavra de Deus não pode entrar em conflito. Se a palavra de Deus entra em conflito, não tem mais palavra de Deus, não podemos confiar. Então a palavra de Deus não entra em conflito de maneira nenhuma. Não há conflito na palavra de Deus, porque quem for a Cristo foi ensinado pelo Pai. Dúvidas? Só vai a Cristo quem for ensinado pelo Pai. A vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu. Quem? Quem é quem é? De quem está falando? Jesus está falando de quem? Quem é que o Pai mandou? Jesus. E de quem ele está falando? Aqueles que vão a ele, de modo nenhum, ele perderá um.
Ou Jesus é mentiroso? Ou você estava dizendo que Jesus é fraco? Ah, Jesus não pode me segurar. Eu quis deixar de crer. Não tem como deixar de crer. Porque uma vez que a pessoa crê em Cristo, ela recebe o Espírito Santo, o selo da redenção. Não tem como ela perder o selo. Não tem como. Ela tem agora a mente do Senhor. Por mais que esse corpo carnal dela coloque ela naquele debate, será que eu tenho salvação ainda? Será que eu posso perder? Tal. Mas se ela realmente crer, ainda assim, ela não perde a salvação, porque ela não conseguiu a salvação por algum feito dela. É por dádiva de Deus. E quem conserva também é Deus. Ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Senhor. Jesus fala, meu Pai que mais deu é maior que todos, e ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do meu Pai. Ninguém. Você também é alguém, então nem você pode se arrebatar da mão de Deus. Ou a palavra de Deus é mentira. Entenda só isso. Entenda isso. Você está falando que você pode voltar atrás, que você pode deixar de servir a Deus. Ah, não, eu posso pegar e voltar. É porque você nunca creu. Somente isso. Um cristão professo pode apostatar a qualquer momento da fé. Ele vê as coisas que acontecem, ah, não aguento esse mundo não, e apostatar. Mas porque ele nunca teve a fé verdadeira, a fé que o Deus dá. Os dons de Deus são sem revogação. Se tu tem o dom da fé, crê em que Jesus, por fé, saiba que você não tem como devolver mais esse presente. Você tem como devolver sim, enquanto não recebeu. Porque uma coisa é o Pai estar querendo te dar a fé, e outra coisa é você estar querendo rejeitar. Você está endurecendo o seu coração, assim como fala aquela passagem em Romanos 10, Romanos 9, aliás, que Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó, mas antes de Deus endurecer o coração de Faraó, entenda que Faraó endureceu o seu coração por 5 vezes, ou foi 3, algo assim. Observa, uma pessoa que está endurecendo o seu coração na presença de Deus, falando que tem que fazer algo, que está rejeitando a fé, certamente tem que se atentar muito, tomar muito cuidado para que o Senhor não endureça o seu coração, porque se o Senhor endurecer o coração, aí é fim de jogo, é carreira acabada, não tem mais o que fazer. Entenda, quando a gente fala assim, mas uma pessoa não pode crer mais, porque se a pessoa nunca creu e o Senhor endureceu o coração da pessoa, como está escrito que pode acontecer isso, Senhor, a pessoa não vai querer mais crer, mas agora ela não vai conseguir crer, porque não depende de quem quer, nem de quem corre. A salvação depende de quem corre, quem quer, mas de Deus, que se usa de misericórdia, como também está escrito no mesmo livro de Romanos. Vou ler aqui Romanos 3. Mas agora, sem lei, tem-se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos e os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue.
para demonstração da justiça por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidas, para demonstração da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, o fim da palavra de Deus é um só. O fim dos mandamentos é um só. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o amor de Deus para todo aquele que nele crê. Como está escrito lá em João 3. Deus amou o mundo de tal maneira. Quando esse mundo aí quer dizer a humanidade, quer dizer todos os salvos por Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna e não entre em juízo, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, você já passou da morte para a vida e vai falar agora que você pode perder a salvação. Então a palavra de Deus está mentindo. Ou Jesus Cristo mentiu quando ele falou que não tinha como perder. Será que Jesus mentiu? Ou será que a palavra está se contradizendo? Porque eu creio que a palavra de Deus é escrita mediante a inspiração do Espírito Santo de Deus. Uma vez que tem passagens na Bíblia que parece contradizer, simplesmente eu creio que é a pessoa que está com dificuldade de entender as coisas de Deus. A salvação é por graça, favor imerecido. E uma vez que a pessoa é salva, não pode perder a salvação, porque o próprio Cristo Jesus deixa bem claro, aberto, que nunca vai perder um. Meu Pai que mais deu é maior que todos. Nem o porvir, nem coisa futura, nem coisa presente, nada, nem anjos, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, se você pensa que você pode perder a salvação, só tem uma explicação. Só uma. É você que está errado e não está compreendendo as Escrituras. Porque a Bíblia ela não pode entrar em contradição. Uma pessoa que se apostata da fé, que provou os dons celestiais, essa pessoa nunca foi salva. Porque uma pessoa salva, ela tem a salvação, ela não pode entrar em condenação, pois ela já passou da morte para a vida. Os dons de Deus são sem arrependimento ou revogação, ou seja, não tem como, é uma coisa que um juiz bate martelo e não tem como voltar atrás. É uma pena de uma lei que ele fala, pum, bate o martelo, decretou, ou seja, se você tem a salvação, tem. Não pode mais perder, acabou, ponto final. E Jesus garante que ninguém vai tirar da mão dele, ninguém vai tirar da mão do Pai. Simplesmente sim. Creia em Jesus como seu Salvador. Desfrute dessa maravilhosa graça que Deus nos dá, do seu amor. O amor de Deus é tão grande que a gente não tem como medir. Um salvo falar, como assim? Eu estou salvo para sempre? Meu Deus, obrigado. Ele quer agradecer todo o tempo. Ele não vai querer voltar atrás. Por mais que ele tenha sido algumas coisas da carne, ele tropece, mas em todo o tempo, dentro dele, ele vai ter o Espírito Santo trazendo ele à luz da verdade, sabendo que está fazendo alguma coisa errada, mas todo o tempo sendo grato a Deus. Obrigado, Senhor. Pois se fosse por mim, eu já estava condenado ao inferno. E sou salvo pelo sacrifício que tu ofereceste por mim. Entenda, se não for
a salvação somente por graça, somente por crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, é um evangelho anátema, é um evangelho maldito, amaldiçoado. Se falar que precisa fazer alguma coisa além de crer em Jesus, é falso. Mas realmente, um salvo por Cristo tem que ter obra, para mim ter comunhão com Ele. Porque se ele não tiver obras, eu não vou considerar ele como irmão. E se ele se diz ser irmão, não é que eu vou... eu só não devo andar, comer com ele, como diz a palavra de Deus. Mas em todo tempo eu vou orar com ele se eu não ver cometendo pecado para a morte. E pecado para a morte, por isso eu digo que não ore. O que é um pecado para a morte? A palavra de Deus não esclarece bem, mas a gente vê que é morte física. Morte da carne. Ou seja, uma pessoa que está roubando, uma pessoa que está adulterando. Eu estou adulterando com uma mulher casada, eu sou sujeito, eu estou adulterando o marido daquela mulher querendo me matar. Eu estou roubando, eu sou sujeito a morrer na hora do assalto. Ou depois alguém pode vir e querer cobrar o que eu já roubei. Então, isso são os pecados para a morte. Não é um pecado da alma, que perde a alma, porque os dons de Deus são sem revogação. Se o Senhor te escolheu para você crer nele, saiba que ele escolheu antes da fundação do mundo, antes de você nascer, antes de ele fazer o mundo, ele já nos escolheu. Porque a igreja é um povo celestial, escolhido por Deus antes da fundação do mundo, como diz na palavra dele. Creia somente em Jesus Cristo e tenha certeza, segurança da tua fé, da tua salvação mediante a tua fé, que não vem de você. A sua fé não vem de você. É dom de Deus. Amém? Creia em Jesus.